Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje estamos aqui em mais uma noite para a gente trazer uma palavra, né, para o culto do lar, né, que a gente tem feito nesse período de pandemia. E hoje eu tirei uma passagem do Antigo Testamento, no livro de Gênesis mesmo, capítulo 18, dos versos 1 ao 8. Então, Gênesis capítulo 18, versos 1 ao 8, né? Então diz assim, ó: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens, de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé, junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Amém? Só até aqui. Senhor Deus, Pai de graça e de poder, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Rendemos graças ao Senhor e que nos ajude nessa meditação desse dia, de forma simples, rápida e também bastante sintetizada. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, uma passagem da história, né, de Gênesis, falando aqui sobre uma passagem, né, de Abraão, né? Um homem de fé, né? Um grande homem de fé. Como nós conhecemos a história, a maioria conhece a história de Abraão, que foi lá, né? Que Deus visitou lá atrás, pediu para que ele saísse, né? Da presença da família dele, fosse para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele e dar para ele por herança. E dele iniciaria ou concederia a ele uma nova descendência. Seria incontável como as estrelas do céu, né? Esse homem, né, que tanto é respeitado pela sua posição, pelo seu posicionamento que teve, né, em relação a Deus, né? Vê-se nesse texto aqui, e não é bem isso que eu quero trazer reflexão, mas só para a gente fazer um adendo sobre a vida de Abraão e o caráter dele, né? A simplicidade dele, né? Quando ele viu o Senhor, ele se arrastou até o chão, né? Se debruçou, pediu para que eles esperassem, ele foi, trouxe água para que lavassem os pés e as mãos, né? Trouxe comida, né, para servir. Mas a questão principal que eu quero aqui trazer para vocês, que me deixou assim instigado a falar para vocês hoje, foi a maravilha que deve ter sido essa situação, essa ocorrência, esse momento aonde Abraão, lá num dia quente, né, que aqui fala no maior calor do dia, deve ser na parte da tarde, com certeza, sol quente, né? E aí de repente tem-se a visita de quem? Do próprio Deus, do Senhor. Louvado seja a vida desse homem, Abraão, né? O homem que teve o privilégio, né, de poder servir ao nosso Deus, né? Então o que eu queria trazer para vocês, a reflexão, para que a gente possa, diante de tudo que a gente enfrenta da nossa vida, né, das lutas, porque a nossa vida tem muita luta, né? Para falar a verdade, tem muita luta em demasia até, né?
São desafios, né? São situações que temos que aprender a lidar, e dependendo como são escolhas que temos que fazer, que às vezes nos leva a caminhos tortuosos, que necessita para voltar ao caminho, para retomar os caminhos que eram determinados por Deus, demanda tempo, demanda um desgaste muito grande, perdas, sofrimento, feridas, né? E cicatrizes, né? Então, diante de tudo isso aqui me remonta a quem nós somos de fato, de verdade. Somos habitantes do céu, né? E viver esse momento de ver Abraão lá, né? Servindo ao Senhor naquele momento, né? Que prazer, que alegria, que privilégio que teve Abraão. Porque eu sei que ele era um homem como eu e você, e que Deus o escolheu para originar essa nação, esse povo. Não bastasse esse privilégio, que é imensamente grande, mas ele também agraciou Abraão com uma visita. Já pensou se a gente poder ver e servir a Deus, seja o que for, qualquer coisa? Eu tenho certeza que ele fez o melhor. E eu quero remontar isso para nós hoje nessa reflexão, para que a gente lembre mais uma vez quem nós somos e de onde nós somos. E que esse Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. E olha que Abraão tinha, de certa forma, desrespeitado a Deus, porque o herdeiro da promessa era com a mulher dele. Ele só tinha uma esposa, que era Sara. E ele, por conta do que Sara pediu, por já não ter mais condição de gerar filho, humanamente falando, ela pediu para que ele se deitasse com a serva dela. E daí veio toda a situação que até hoje discorre esse problema grave de conflito que há entre dois irmãos que originaram povos diferentes e que vivem em conflito até hoje. Mesmo assim, Deus verdadeiramente não olha os nossos erros, Ele vê o nosso coração. E Ele proporcionou para Abraão, naquele momento, uma experiência única, eu tenho certeza maravilhosa, que qualquer um de nós que ama a Deus gostaria e teria o prazer de estar ali junto, não como Abraão, mas participando daquele momento, vendo aquilo. Mas hoje, por sinal, nós temos, né, através do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor conosco. Talvez nós não vemos, não podemos servir um cordeiro, um leite, não podemos servir pães, mas a gente pode servir a nossa humildade, o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa paciência, a nossa longanimidade, benignidade, bondade. Podemos estender a mão para o nosso próximo, para ajudar. Temos várias formas de fazer isso, porque a presença do Espírito de Deus habita naqueles que Ele tem chamado. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje, para nós, para que a gente pudesse refletir e dormir com esse pensamento gostoso, né? Puxa, que bom que esse Deus é cuidadoso, é bondoso, Ele tem prazer de estar junto de nós. A impressão que dá é essa, sabe? A sensação, não é nem a impressão, a sensação que dá é essa, que Ele tem prazer de estar junto da gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite.